Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês um SUV compacto que promete ter uma das melhores relações entre custo e benefício do Brasil, se não a melhor, na verdade. Esse aqui é o Jeep Renegade 1.3 Turbo 2025, versão de entrada do Renegade que é oferecida inclusive para PCD, e nesse vídeo de hoje a gente vai conferir quesitos como consumo, desempenho, acabamento, porta-malas, espaço interno, equipamentos, preço, enfim, vamos falar de todos os detalhes dessa versão mais básica do Renegade, que não tem um nome específico, para então descobrir se vale a pena levar ou não esse carro para a garagem da sua casa. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para vocês, deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais também do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo da avaliação, se por acaso você não gostar dela, você só retira o seu like. É bem simples, na verdade. E aproveita e dá também aquela hypada no vídeo, função nova completamente gratuita do YouTube, fica ali perto dos comentários e isso ajuda muito a gente, então peço essa colaboração de vocês. E como de praxe aqui no canal, vamos começar falando sobre design. Bom, quase nada mudou aqui nessa linha 2025, sobretudo nessa versão 1.3 Turbo de entrada. Outras versões ainda receberam alguns pequenos detalhes visuais, como novas rodas, por exemplo. Tem uma nova versão também, que é a Saara. A gente vai testar esse carro em breve também. Tem as versões 4x4 também, incluindo a Willys, porém essa aqui continua basicamente igual. Aqui na frente a gente tem então uma grade com as 7 fendas em black piano. Para-choque é exatamente igual, infelizmente não temos farol de neblina. Se eu não me engano é somente a partir da versão Night Eagle, acho que a Longitude também não tem. Mas o destaque aqui vai para o conjunto de iluminação. Isso que vocês estão vendo aceso é a guia do DRL, que também funciona como luz de lanterna, e também a seta. Quando você liga a seta, ele pisca esse Angel Eyes, digamos assim, em laranja. E apesar de não ter os faróis de neblina, o legal é que tudo aqui é LED. Então, como eu disse, o DRL, a luz de lanterna, a seta, o farol baixo e o farol alto também, esses dois últimos por espelhos. Vale ressaltar ainda que esse conjunto de iluminação ele também tem regulagem elétrica de altura. Então ali dentro, por um botão no painel, você consegue fazer essa regulagem. Esses faróis realmente funcionam muito bem e iluminam bastante. Mas aqui para a lateral, mesmo sendo uma versão de entrada, enquanto a maioria dos concorrentes trazem calota por essa faixa de preço, daqui a pouco a gente fala de valores, aqui a gente tem uma roda de liga leve aro 17. E a gente tem aqui pneus medida 215/60 aro 17 com pneus de uso urbano, obviamente. Mas aqui para trás a gente tem o logo Renegade, que eu acho muito bonito. Nenhum detalhe aqui embaixo. Maçaneta, se vocês repararem, não é na cor da carroceria. Como o carro aqui tá na cor preto carbon, disfarça bastante, mas ele é em plástico preto, assim como o retrovisor. E o retrovisor ele tem um repetidor de seta, tem o detalhezinho Jeep aqui na frente, mas infelizmente não é em LED. Eu acho que um carro dessa categoria de SUVs compactos, e sendo 2025, fica até estranho um repetidor de seta que não é em LED, mas pelo menos tem, até porque é obrigatório em todos os carros fabricados a partir de 2024. Outra ausência aqui nessa versão de entrada é o rack de teto. Quando ele existe, suporta até 100 kg, então você pode comprar como acessório na concessionária ou como um opcional. A gente vai falar depois para vocês também, mas de série não existe. Base aqui dos vidros é em preto fosco também, assim como a coluna B, então a gente não tem nenhum detalhe diferente. E aqui na traseira, além de bastante sujeira, como vocês podem notar, o carro é preto, então aparece mais ainda. A gente tem como destaque de novo o conjunto de iluminação. Isso aqui que vocês estão vendo aceso é a guia de lanterna e ela fica sempre ligada. Isso é importante ressaltar. Significa que assim que você vira a chave, não precisa nem ligar o motor, ela já vai ligar aqui atrás também. Funciona como se fosse um DRL, porém aqui na parte traseira. É legal que ajuda também no design do carro, criando uma identidade luminosa para ele, né? Nesse formato de quadrado aparece a luz de freio e a luz de ré fica somente do lado direito ali embaixo. Já a luz de seta, que também é em LED, assim como a luz de ré, fica de forma horizontal aqui
aqui no centro. Muito bonito, eu adoro esse conjunto de iluminação, eu acho que é um dos mais bonitos da categoria. Inclusive, aqui em cima a gente tem brake light, que também é em LED, enquanto alguns concorrentes ainda trazem do tipo convencional. Não temos logotipos nessa configuração de entrada, acho que merecia pelo menos o T270 em relação à motorização, mas eles economizam o máximo possível. E aqui a abertura elétrica do porta-malas, né? Nada demais aqui atrás. Falemos agora sobre conjunto mecânico, que na minha opinião também é um destaque bem importante aqui do Renegade de entrada nessa linha 2025. A gente tem aqui um tradicional motor já 1.3 T270, ou seja, nós estamos falando de um Turbo Flex com 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e que rende até 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina, que é o nosso caso aqui, a 5.750 rotações. O torque é sempre de 27,5 kgfm com ambos os combustíveis e está disponível a somente 1.750 RPM, o que deixa o carro bem mais ágil, já que você não precisa encher muito o motor. A gente vai falar melhor disso na hora do nosso test drive. E vale citar também que junto com esse motor 1.3 T270, a gente tem a transmissão automática convencional com 6 marchas, ou seja, aquela com conversor de torque, não é do tipo CVT, nem automatizada de dupla embreagem. E claro que a tração é somente dianteira, mas a gente tem também em outras versões do Renegade, como a Trailhawk e a Willys, a tração 4x4 com reduzida eletrônica, e aí nesse caso o câmbio é de 9 marchas, aqui só relembrando são de 6. E antes da gente falar sobre desempenho, é importante a gente citar o peso. Aqui nessa versão, de acordo com o manual, são 1.468 quilos. E eu gosto de citar para vocês também a capacidade de reboque, que de acordo com as informações que eu encontrei, é de 400 quilos, porém não informa se é num reboque sem freio. Posso dizer que muito provavelmente sim, mas é interessante que ele possa receber engate. Agora sim, falando sobre desempenho, a gente tem aqui uma aceleração de 0 a 100 em 8,7 segundos com etanol e 8,8 com gasolina, quase o mesmo número. Velocidade máxima 210 com etanol e 208 com gasolina. Então a gente já pode imaginar que o desempenho nesse carro é realmente muito bom. Na hora do test drive a gente vai mostrar na prática e fazer inclusive uma arrancada com ele a partir do semáforo. Agora, com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? A gente sabe, principalmente nos modelos 1.8 que o Renegade tinha anteriormente, que esse assunto sempre foi polêmico, dizendo que ele é extremamente beberrão. Mas e nesse motor 1.3 Turbo Flex, será que a história se repete? Bom, primeiro os números do Inmetro. Ele diz que na cidade o Renegade de entrada faz 7,7 km por litro no etanol e 11 na gasolina. Já na estrada 9,1 com etanol e 12,8 com gasolina. Agora eu posso dizer que dirigindo de forma bem tranquila, na prática, durante essa semana na cidade ele fez entre 9,5 e 10,5 km por litro com gasolina, tá pessoal? E na estrada eu consegui facilmente, de novo, dirigindo de forma tranquila, entre 16 e até 18 km por litro. Eu acho que pro porte desse carro, principalmente considerando que ele é mais altinho, a gente já vai falar de dimensões, a aerodinâmica é prejudicada, também não é um carro muito leve, é realmente muito bom esse consumo. E eu preciso lembrar vocês também que a gente já fez aqui no canal nosso teste de consumo urbano aqui com o Renegade, que no nosso trecho padrão com ar-condicionado ligado e na gasolina, ele fez 10,8 km por litro, 100% de cidade. E aproveitando esse assunto, é importante a gente citar que o tanque de combustível tem capacidade para 55 litros. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, relembro vocês ainda que a gente tem, felizmente, freios a disco nas 4 rodas, sendo ventilados aqui na dianteira. E apesar de ser um carro bem barato, digamos assim, para a realidade de hoje, ele também tem suspensão independente nas 4 rodas, que são do tipo McPherson. Isso garante um pouco mais de conforto, tanto para quem vai na frente quanto quem senta também atrás. E também vale dizer que esse carro utiliza a plataforma Small Wide, que é conhecida já de vários modelos da Stellantis, incluindo a Jeep, e esse carro é brasileiro, produzido lá em Goiânia, Pernambuco.
E vamos aproveitar ele aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como vocês bem sabem, eu sempre faço aqui um comparativo com outros dois modelos semelhantes para a gente entender o quanto esse carro é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o novo Hyundai Creta já 2025 e também o Volkswagen T-Cross. Esses dois modelos inclusive estão sempre entre os SUVs compactos mais vendidos do Brasil, inclusive vendem mais que o Renegade geralmente. Vamos lá, aqui de comprimento a gente tem 4,27 m, enquanto o Creta tem 4,33 e o T-Cross 4,22. De largura aqui são 1,80 m ou 2,2 se a gente considerar também os retrovisores, enquanto o Creta tem 1,79 e o T-Cross 1,76. A altura aqui fica de quase 1,70, porém com as barras de teto. Vou tentar achar aí para vocês sem as barras e colocar na tela para vocês a informação. No Creta a gente tem 1,63 de altura e no T-Cross 1,57. Aqui de entre-eixos no Jeep são 2,57, o que eu acho bem pouco. Isso geralmente dita o espaço interno, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Enquanto o Creta tem 2,61 e o T-Cross 2,65. Eu também costumo sempre citar aqui para vocês algumas informações que ajudam na capacidade off-road. Esse carro é tração somente dianteira, então logicamente você não vai fazer um fora de estrada pesado com ele, mas os números que eu vou dizer aqui ajudam no dia a dia, para subir uma guia, passar por lombadas e valetas e etc. O vão livre em relação ao solo é de 19,2 centímetros, ângulo de entrada lá na frente 22 graus, assim como o ângulo central, porém o ângulo de saída tem ótimos 32 graus. E a capacidade de imersão na água é de bons 48 centímetros aqui no Jeep Renegade 2025. Esse é o interior do Jeep Renegade 1.3 T270. Vamos conferir como que é o acabamento? Ó, macio ao toque em praticamente todo o painel. Logicamente, algumas partes são em plástico, né? Mas um plástico, inclusive, de boa qualidade. Até a parte de baixo aqui, ó, tudo emborrachado, macio ao toque. Muito legal, né? Essa parte aqui já volta para plástico duro. Mesmo sendo uma versão de entrada e saída de ar, tem um acabamento cinza um pouco brilhante, que fica bem bonito. Aqui a gente tem comandos dos faróis, infelizmente não tem o farol de neblina. Aqui a regulagem elétrica que eu falei para vocês e a regulagem de iluminação do painel quando você tá com os faróis ligados. Se tiver desligado, não adianta mexer que não vai mudar nada. A gente tem duas saídas de ar aqui em cima, apesar de prejudicar a visualização da central, depois eu vou falar melhor disso, você consegue aqui arranjar uma posição melhor para o vento vir diretamente no seu rosto. Nessa parte de cá a gente tem esse detalhe visual que serve também como um apoio para você até entrar ou sair do carro, ou numa estrada esburacada, alguma coisa nesse sentido, e segue aquele acabamento em cinza brilhante, muito bonito por sinal. Já aqui nas portas, ó, aqui sim é plástico duro, tá? Nessa parte toda de cima. Mas, de novo, um plástico de boa qualidade, como eu disse para vocês. Maçaneta é prateada. Essa região inteira aqui é de tecido. Infelizmente não tem couro nessa versão, mas reparem que ele vem até aqui em cima, ó. Muitos carros dessa categoria, principalmente nas versões de entrada, tem somente essa região aqui. Esse tem basicamente metade da porta. Parte aqui embaixo também plástico duro, mas aquele acabamento brilhante, inclusive com a dianteira de um Jeep, né? Segue aqui na saída do alto-falante. Porta-garrafas, cabe uma garrafa da Volvo, aquela que a gente sempre testa aqui no canal, cabe tranquilamente, mas também cabe uma de 1,5 litro. Isso é bem legal. E você ainda tem um porta-objetos aqui, apesar de não ser muito grande. E o comando dos retrovisores, porque eles são elétricos. Reparem inclusive o símbolo Jeep aqui, muito bonitinho. E ele tem a função tilt down também, ou seja, ele rebate o retrovisor quando engata a marcha ré. Isso só do lado direito. Aqui abaixo a gente não tem soleira. E esses tapetes de borracha com o nome Jeep, que estão bem sujos inclusive, infelizmente não são de série, tá pessoal? Você tem como parte de um pacote opcional, ou então comprando um acessório. Como esse carro não tem esse opcional, esse aqui com certeza é um acessório de concessionária. Banco tem regulagem de altura, logicamente não é elétrico. E falando mais de bancos, o revestimento é em tecido. Eu acho eles bem macios, não são extremamente molengas, mas são bem confortáveis. Tem boas
abas aqui, então ele te abraça bem também. E apesar de não ser em couro, mesmo assim ele ainda tem um desenho muito bonito com costuras brancas. Acontece que, se eu sentar de forma mais ereta, a parte de baixo do apoio de cabeça pega um pouquinho nas minhas costas, já que eu tenho mais ou menos 1,92 de altura. Aproveitando para mostrar o porta-luvas, desce suavemente, isso é raro, né? Temos aqui o manual, o espaço não é muito grande e nessa versão também falta a iluminação. Como é uma versão de entrada bem mais básica, eles cortam custo de várias formas. Quero falar para vocês sobre o sistema de ar-condicionado. Como vocês podem ver, ele é do tipo manual. Digital, se eu não me engano, está a partir da versão Altitude Sport. Mas eu posso dizer que ele funciona muito bem, mesmo não sendo digital. Então aqui você controla a ventilação, a recirculação, o ar-condicionado em si, né? A temperatura também. E aqui você escolhe para onde você quer o vento ou então o desembaçador traseiro. Seguindo nos detalhes do painel, a gente tem aquele Jeep aqui de novo na parte de baixo da central. Mas aqui abaixo a gente tem um porta-objetos, inclusive com esse tapetinho de borracha que fica bem preso. Isso é interessante para não fazer tanto barulho. Duas entradas USB, sendo uma delas do tipo C, e tomada 12 volts aqui na direita. Reparem que eles são todos iluminados, então à noite você não tem problema para achar. Aqui embaixo não tem carregador de celular por indução, então você tem um porta-objetos, mas também com tapetinho. A Jeep cuida bastante do acabamento desse carro, isso eu acho muito legal. E aqui em cima a gente tem também algumas funções próximas aqui do ar-condicionado. Então, para desligar o assistente de faixa, que inclusive você tem que desligar toda vez que ligar o carro, caso você não goste dele, o pisca-alerta, o aviso do airbag do passageiro e a função Sport fica aqui embaixo. Depois eu mostro ela no painel para vocês. A alavanca de transmissão já super conhecida dos modelos da Stellantis, continua com prateadinho mesmo nessa versão, e o modo manual é por aqui, tá? Você joga aqui para trás, para a esquerda, e para cima ou para baixo você troca as marchas. Mas aqui atrás a gente tem dois porta-copos, como vocês podem ver eles têm ajustes, ó. Como é de borracha, então mesmo colocando uma garrafa um pouco mais larga, ó, ela fica super presa aqui. E ele tem também aquele detalhezinho remetendo aos galões antigos da Jeep. Você tem um nicho aqui do lado que você pode, por exemplo, colocar o celular. Mais à frente, freio de estacionamento eletrônico, porém falta a função Auto Hold. Controle de estabilidade você desliga por aqui e o Start Stop se você quiser por esse lado esquerdo. Mas também tem que desligar toda vez que liga o carro, caso você não goste dele. Apoio de braço aqui mesmo nessa versão de entrada. Ele é em tecido, não tem as costuras brancas, então destoa um pouquinho do banco, mas ele tem a regulagem de distância, apesar de não ter de altura. Acontece que você pode abrir ele aqui e aí você tem um grande espaço aqui no baú. Tá bem escuro ali, mas a gente tem um espaço bem considerável, apesar de não ser refrigerado. Acontece que, como ele é em tecido, ele é um pouco áspero. Então, às vezes, você tá apoiado aqui com um pouco mais de força, digamos assim, um pouco mais de tempo, ele acaba incomodando um pouquinho o braço. Se fosse em couro, seria mais confortável. Aqui na região de cima dessa versão de entrada, a gente vê um acabamento mais claro. Não tem o porta-óculos aqui desse lado, mas mantém ali o PQP, a famosa alça de mão, né? Aqui no quebra-sol a gente tem um porta-documentos, tem espelhinho com tampão, mas faltou iluminação. Acho que isso poderia ter. Para o passageiro você tem também aqui um porta-documentos, um pouquinho diferente, mas tem tampão e espelho, mas de novo sem iluminação. E falando de iluminação, a gente tem aqui em cima, ó, luzes convencionais, infelizmente não são em LED. E reparem como elas ficam aqui bem para frente, então elas iluminam mais o painel do que aqui. Se fosse em LED, pelo menos teria uma iluminação melhor, mas eu acho ela um pouco deficiente nesse sentido. Pelo menos tem iluminação dupla e você acende de um lado só se você quiser. Retrovisor interno aqui não é do tipo eletrocrômico, é do tipo convencional. E aqui, como esse carro tem um opcional de assistências à condução, que eu vou falar para vocês depois, você tem essa caixa, digamos assim, com detalhezinho Jeep, que fica muito bonito, né? Chegou a hora de falarmos sobre volante multifuncional. Ele tem ajuste de altura e profundidade. Tem muito carro que não tem esse item na versão de entrada, aqui no Renegade tem. Ele é multifuncional, porém não é em couro. Acho que isso é um pecado. Pelo menos o volante deveria ser em couro, né? Você muda até o refinamento geral do carro somente com esse revestimento do volante. Aqui do lado esquerdo você tem os comandos multifuncionais e do lado direito os comandos do piloto automático com
convencional, infelizmente não é do tipo adaptativo, já que é um opcional as assistências à condução, poderia ser adaptativo já, né? Pelo menos nas versões mais caras, mas não tem em nenhum tipo de Renegade. E aqui o limitador de velocidade. O funcionamento desses dois itens a gente mostrou no nosso vídeo de assistências à condução, que a gente testou também a frenagem automática de emergência e o sistema de permanência em faixa. Falamos também do sensor de fadiga e de outros itens, por exemplo. Eu já adianto para vocês que essa central multimídia faz parte de um pacote opcional. E quando você não tem esse pacote, você perde essas funções multifuncionais aqui do volante, né? Afinal, não faz sentido você ter, já que aqui você comanda as faixas e o volume, né? Ou trocar a fonte aqui por trás. Inclusive, acho que esses botões poderiam ser invertidos, o volume lá. Mas tudo bem, questão de gosto. Aqui na haste de seta a gente não tem nada demais, porém ela é bem molenga, então às vezes você acaba acionando o farol alto sem querer. E ela fica aqui um pouquinho distante também, tá, pessoal? Do lado aqui direito você não tem o sensor de chuva, mas você tem duas opções variáveis no intermitente. Agora um item que pode fazer falta aqui são os pedal shifts. Nessa versão eles não existem. Como eu disse, a troca manual das marchas tem que ser por aqui, se você quiser, através da alavanca. E vale citar também que esse carro ele tem aquela função que a Volkswagen chama de Coming Living Home, cada marca chama de um jeito, mas que quando você sai do carro ele mantém os faróis ligados. Porém, não é aqui pela haste de seta como nos Fiat. Você regula pela multimídia quanto tempo eles ficam ligados. Aqui eu acho até mais prático, porque cada vez que você sai você regula o tempo, mas pelo menos tem. E ele também acende as luzes quando você destranca o carro. Vamos falar sobre painel de instrumentos. Virando a chave a gente vê que aparece o nome Renegade, os ponteiros fazem aquela varredura, né? E ele já indica pra gente que estamos aqui com pouco combustível. Aqui a gente tem uma tela de 3.5 polegadas, ou seja, bem diferente do painel totalmente digital de 7 polegadas que temos a partir da versão Altitude Sport. Aqui é mais simples, mas sendo sincero, eu acho que fica até mais bonito, porque esses velocímetros aqui, né, esses reloginhos, digamos assim, eles são muito bem trabalhados. Olha quantos detalhes eles possuem, né? São realmente bem caprichados. E essa tela de 3.5 polegadas, apesar dela ser pequena, ela tem bastante informações. Então, através aqui do volante, você vai passando as informações. Você tem aqui o velocímetro digital, mais para baixo você tem as informações do veículo. Então, você vê o nível que ele está usando do turbo e também de torque, força G, pressão dos pneus você consegue resetar, ele não mostra pressão individual, temperatura do líquido do radiador, temperatura da transmissão, temperatura do óleo, tensão da bateria, a próxima revisão, quantos dias e quantos quilômetros falta, e volta de novo para a informação inicial. Mais um toque para baixo você tem o Driver Assist, que seria em relação às assistências à condução. Reparem que ele também tem um símbolo ali na direita, ó, em relação ao sistema de permanência em faixa. Outro toque para baixo você tem um indicador de autonomia, então ele mostra ali o quanto você vai rodar com a gasolina restante do tanque, e em forma de barra ele te mostra o quanto você está sendo econômico ou gastão. Outro toque para baixo você tem os trips, então trip de consumo A e trip de consumo B, pelo menos tem dois, mas acho que poderia ter um terceiro. E lembrando que esse trip ele não informa a velocidade média do trajeto e também não tem consumo instantâneo nesse painel. E como vocês podem ver, estamos com o motor desligado, mas por estar aqui com a chave virada, ele continua contando o tempo, que não faz sentido algum. Outro toque para baixo você tem a tela de áudio, aqui claro ele está desligado, mas aparece a informação da música. Mais um toque para baixo, alguma mensagem, se por acaso tiver um erro no carro, alguma coisa nesse sentido. E aqui você entra nas configurações de tela. Então olha que legal, no canto superior esquerdo eu posso deixar a data, a hora, temperatura externa ou sem nada. Você também pode escolher a mesma coisa para o canto superior direito, eu deixo a temperatura. E aqui no centro você pode deixar vazio a informação de áudio ou o título do menu, que aí ele explica para você aonde que você está. E aqui você pode restaurar as configurações. Faltou, porém, um atalho para o trip de consumo, né? Se desse para colocar, por exemplo, ali no lugar da temperatura, o trip A de consumo, ficaria mais fácil de visualizar. Outro toque para baixo, você tem configurações do veículo. Então, em segurança, você desativa ou ativa o airbag do passageiro. Limitador de velocidade, passou daquele limite, ele fica pitando para você. Segurança e assistências, você regula o volume, né, dos avisos. E no display aqui você pode colocar em ver telefone ou não. Então, quando você deixa ligado, você faz uma chamada, ele aparece aqui na tela também. E volta de novo para o velocímetro então. A gente pode notar que você não perde
quase nenhuma função em relação ao painel de 7 polegadas. Lá ele é um pouquinho mais completo, é um pouco mais tecnológico por ser totalmente digital, você tem mais trips de consumo e tudo mais, mas mesmo assim esse painel é super completo, principalmente pelo tamanho dele. Uma outra coisinha que me incomoda, porém, é que ele não mostra a marcha que está engatada, só quando você aciona o modo manual. E falando em modos, quando você coloca aqui o Sport, ele põe uma bandeirinha ao lado ali da posição do câmbio e ele deixa o velocímetro em itálico, então repara que ele está deitadinho. Eu vou tirar o modo Sport, esse aviso demora bastante, né? E agora voltou para a posição vertical. Voltei aqui para o lado de fora do Renegade porque eu quero mostrar para vocês a chave. Ela é do tipo canivete, mas eu acho ela bem bonita, quadradinha, assim como o carro. Você tem trancamento e abertura das portas, a abertura do porta-malas, logicamente a tampa não levanta eletricamente, né? E também o aviso sonoro, que aí ele vai acionar as luzes e buzina, que é muito importante para você achar o carro no estacionamento, ou então para você, por exemplo, dispersar alguém que esteja encostado no carro, algo nesse sentido. O legal é, apertei o botão de fechar uma única vez, ó, todos os vidros fecham automaticamente. E se eu segurar o botão de abertura, eles abrem completamente sozinhos também com um único toque. Tem muito carro que ao invés de uma chave canivete, tem a chave presencial, mas não fecha os vidros. Então aqui, por um lado, ela é até mais eficiente. Vamos então para a lista de equipamentos. A gente tem o volante multifuncional, lembrando que os botões de áudio e mídia são só com a central multimídia, mas tem o ajuste de altura e profundidade. Tem também ar-condicionado manual, banco do motorista com ajuste de altura, piloto automático convencional com limitador de velocidade, chave canivete, controles de tração e estabilidade, faróis Full LED com ajuste elétrico de altura, freio de estacionamento eletrônico, assistente de partida em rampas, lanternas traseiras Full LED, faróis Full LED com ajuste elétrico de altura, retrovisores elétricos com repetidores de seta e a função tilt down lá no lado direito, painel de instrumentos com tela de 3.5 polegadas, rodas de liga leve aro 17, sensor de pressão dos pneus, 6 airbags, então são 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, sistema start-stop, aquele que desliga o motor em paradas rápidas, bancos traseiros bipartidos, apoio de braço dianteiro, que ele tem também 3 entradas USB, 2 aqui na frente e uma lá atrás. Uma delas é do tipo C. E pessoal, nessa parte eu aproveito sempre para falar também sobre a central multimídia. E apesar dela ser opcional, eu vou falar aqui algumas informações sobre ela e daqui a pouco a gente fala sobre os preços desses opcionais, tá bom? Essa aqui é a central Uconnect de 7 polegadas que a gente já conhece de alguns modelos mais básicos da Stellantis. Então, por exemplo, Fiat Mobi e Fiat Strada usam essa central. Ela é muito boa, para ser sincero, tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, porém ela é um pouco menor e no caso do Renegade ela fica muito centralizada. Então você vendo aqui da parte do motorista, ela está muito reta, já que o projeto do Renegade já está um pouquinho antigo. Os carros mais modernos, eles ficam um pouco inclinados para o motorista, então facilita bastante a visualização, além de ficarem mais para cima, ou seja, você tira menos atenção da estrada para olhar para a multimídia. Ainda assim, ela é muito boa e você pode inclusive configurar perfis diferentes de acordo com a sua preferência para não ter que ficar mudando configuração por configuração toda vez que você trocar o motorista do carro. Agora, em relação ao tamanho, o que me incomoda um pouco é que quando você está usando o Android Auto, e tem até um atalho que fica ali em cima para você acessar de forma mais fácil, mas a questão é, aqui você perde alguns atalhos. Então, por exemplo, para eu conseguir sair da multimídia, eu tenho que vir aqui, clicar no Uconnect para voltar às configurações originais. Esses atalhos aqui da esquerda, eles somem justamente porque a tela é menor. Então você não tem assim muita comodidade como você tem em telas um pouco maiores. Mas tem uma boa resolução, gosto bastante dessa central. E vamos falar então do preço, que é um dos pontos mais importantes de qualquer carro. Nessa linha 2025, ele custa R$ 118.290 nessa versão de entrada. Vale citar que recentemente ele custava R$ 115.990, ou seja, um aumento de R$ 2.300. E como opcionais a gente tem o primeiro pack Work 1, que tem step full size, tampão do porta-malas, protetor de cárter, barras de teto e tapetes em carpete por R$ 12.000. Eu acho caro demais, né? E você tem também o Pack Tech, que entrega frenagem autônoma de emergência, sensor de fadiga, alerta de saída de faixa com correção automática, câmera de ré com linhas de guias dinâmicas e central multimídia de 7 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Esse Pack Tech custa R$ 5.700, mas pouco antes também
esse mesmo opcional era vendido por R$ 2.300, ou seja, teve um acréscimo de R$ 3.400. Mas será que ainda vale a pena comprar o Renegade de entrada mesmo com esses aumentos? A gente vai falar daqui a pouquinho. Além dos opcionais, as cores também podem adicionar um valor para esse carro. Nas sólidas a gente tem a Preto Carbon, que é essa aqui que a gente está testando, inclusive a única gratuita. Tem a metálica cinza granite por 1.700 e a perolizada branco polar também pelo mesmo valor de 1.700. Acontece que, infelizmente, não tem mais Renegade prata em nenhuma versão. Você tem só aquele Slash Gold, que é um pouquinho dourado, da versão Saara, mas a partir da versão Longitude você também tem a metálica azul Jazz, que ao meu ver é a mais bonita para esse carro, e também a perolizada Sting Grey, que é aquele cinza meio Durepox. E eu acho que falta, inclusive para as versões mais caras, um tom de vermelho, porque ele já teve no passado. Mas o total então dessa versão com o Preto Carbon, que é gratuito, mas com o PackTech, vai para R$ 123.990. Se vale a pena ou não, vou falar daqui a pouquinho para vocês na conclusão. Garantia e revisões, como é que fica? Agora, os Jeep fabricados aqui no Brasil têm garantia de 5 anos sem limite de quilometragem. E as revisões seguem acontecendo a cada 12.000 quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu inclusive gosto bastante. E o revestimento dos bancos, logicamente, segue em tecido com o mesmo desenho de lá da frente, inclusive com as costuras mais claras. Porta-revistas existe atrás do banco do motorista, mas não aqui do passageiro. Você tem uma tomadinha USB aqui do tipo A, falta uma USB do tipo C e também falta saídas de ar traseiras que não existem em nenhuma versão. Esse é um grande pecado aqui do Renegade, ao meu ver. Faz falta também um apoio de braço aqui, né? Não lembro se as versões mais caras possuem, mas pelo menos aqui na de entrada não temos esse item. Aqui em cima a gente pode ver que tem um ganchinho para você colocar um cabide, tem a alça de mão que volta suavemente, mesma coisa ali do outro lado. Na dianteira tem regulagem de altura para o cinto de segurança, e aqui no meio você tem uma luz que não ilumina assim tão bem, mas pelo menos tem. Acabamento de porta aqui não tem nada além do normal, mas ele não é ruim. O plástico, apesar de ser duro, é de boa qualidade, toda essa região aqui de baixo. Só acho que poderia ter mantido aquele cinza brilhante lá da frente, né, na saída do alto-falante. Temos um porta-garrafas aqui, que esse é pequeno e ele é inclinado até demais, mas toda essa parte aqui também em tecido. Mas o tecido é um pouquinho áspero, ele não é de extrema qualidade, mas ainda assim você tem uma região bem grande aqui da porta, isso é um ponto positivo. Algo chato é que quando você fecha aqui o carro, vamos supor que você tranque ele, para sair, ó, não abre sozinho, você tem que primeiro puxar aqui em cima para depois abrir a porta. Isso no dia a dia incomoda um pouco. Mas agora falando para vocês sobre espaço interno, lembrando que eu tenho mais ou menos 1,92 de altura e o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir na posição que eu mais gosto, e o espaço que digamos que não sobra aqui atrás é esse aqui, realmente muito apertado. Parece que você tem aqui um hatch compacto, como se fosse um Fiat Argo, um Volkswagen Polo, um Hyundai HB20. Isso para um SUV compacto, inclusive o Renegade é um SUV compacto grande, por fora ele é bem grande. Então o espaço interno é realmente decepcionante, acho que é um dos maiores pontos negativos aqui desse carro. Já o espaço para a cabeça, mesmo sentando aqui de forma mais ereta, ó, sobra bastante espaço, porque o teto do Renegade é muito alto, então mesmo eu tendo mais de 1,92 de altura eu consigo sentar com bastante tranquilidade aqui. Isso é legal porque nas versões que tem o teto solar provavelmente ainda vai sobrar um pouquinho de espaço. Vamos falar sobre porta-malas. Logicamente tem abertura elétrica aqui, mas a tampa não sobe sozinha. Capacidade aqui a gente tem 385 litros, porém de forma líquida, ou seja, considera até as frestinhas dos parafusos, o que não é muito par com a realidade, mas em VDA, que é aquele sistema com bloquinhos, a gente tem 320 litros, ou seja, quase também igual a de um hatch compacto, já que o Polo, por exemplo, tem ali seus 300 litros de capacidade, ou seja, o porta-malas é bem pequeno, assim como o espaço interno. É realmente os dois pontos mais críticos
aqui do Renegade, não importa a versão. Na verdade, a versão 4x4 ele tem até um porta-malas um pouco menor, já que o step é do tipo full size, é uma roda igual às outras 4 rodas. E falando sobre step, vocês viram lá que o step full size faz parte de um opcional. Eu imagino que esse aqui é do tipo temporário, medida 145/70 aro 17. Provavelmente o full size é da mesma medida das rodas originais, porém não é uma roda de liga leve, com certeza, tá pessoal? Isso não ficou muito claro. O legal desse tampão aqui é que você pode inverter ele e usar essa parte de baixo aqui, ó, para colocar alguma coisa gelada, alguma coisa que suja mais, para não danificar aqui o carpete. Ele também tem uma regulagem de altura, então assim, claro que o porta-malas fica menor, mas pode facilitar para você levar coisinhas no dia a dia. Ou você pode deixar como estava antes, que é bem mais baixo, olha a diferença. Você tem ainda dois aqui porta-objetos com redinhas em cada lado. Esse aqui é um pouco mais espaçoso para você colocar alguma coisa. Ganchinhos também aqui dos dois lados. Você tem iluminação, apesar de não ser em LED, também dos dois lados. E mais um ganchinho ali na dianteira. Desse lado não tem, tá pessoal? Gostei bastante do porta-malas, a não ser pelo tamanho, que realmente é bem crítico. Para efeito de comparação, um Hyundai Creta, também na medição VDA, ele tem 422 litros, ou seja, são 102 litros a mais que o Renegade. O T-Cross, por exemplo, que também é um dos SUVs compactos mais vendidos do Brasil, tem de 373 até 420 litros. Essa variação acontece por conta dos bancos traseiros, que você pode deixar eles um pouquinho mais verticais, né, um pouquinho mais retos, e aí você ganha um pouquinho de capacidade. Outro ponto negativo aqui do porta-malas é que esse tampão que vocês estão vendo é um acessório. Infelizmente, nessa versão de entrada de série não tem tampão. Detalhezinho da Jeep aqui em cima, e o fechamento do porta-malas, logicamente, também é do tipo manual. Vamos lá para o nosso teste prático aqui com essa versão de entrada do Renegade. Bom, pessoal, destaco de novo a questão aqui do volante multifuncional, que infelizmente não é revestido em couro. Isso significa que a condução se torna, digamos que, menos prazerosa, mas ainda assim a gente tem uma direção aqui que é bem leve. Ela não é extremamente macia como, por exemplo, os modelos da Citroën, mas eu acho isso até positivo. Você tem um carro, digamos que, mais na mão aqui, né? Você sente que você está comandando melhor ele e não ele te comandando. Como vocês bem sabem, aqui é o momento onde a gente testa a dinâmica do carro, né? Então vamos descer aqui um pouquinho mais rápido para ver como que é essa dinâmica, ó. Ó, é bom, hein? Ó, a gente vê que escorrega um pouquinho, mas bem pouco, né? Os controles também ajudam a segurar. De fato, para um SUV compacto mais voltado ao conforto, a gente tem aqui uma dinâmica excelente no Renegade. Suspensão independente ajuda bastante nisso também. Valeta aqui, ó, passamos a 11, 12 km por hora. Vocês viram que deu uma raspadinha embaixo. Porém, posso garantir para vocês que o que raspou foi somente aquela parte de borracha que fica à frente das rodas, que teoricamente ela é feita para pegar mesmo, tá? Ela é flexível, então você escuta o barulho de raspada, mas não danifica o carro. Claro que você não vai ficar fazendo isso a todo momento e não vai passar assim tão rápido. Mas em geral, no dia a dia, eu não tive problema nenhum de raspar com esse carro. A questão é que, como eu disse, na dianteira é um pouquinho mais baixo em razão dessa proteção, desse bigodinho que ele tem ali embaixo do cavanhaque, né? Ali na região inferior do para-choque. A gente mostrou isso melhor no nosso vídeo de viagem, mas vamos falar um pouquinho de isolamento acústico. Aqui na cidade eu acho ele até que bom, mas na estrada a gente percebeu que entra bastante barulho de vento e também de rolagem dos pneus. Não é assim excessivo, mas para um SUV compacto acho que poderia ser um pouquinho melhor. Ainda assim, vale lembrar que essa é a versão de entrada, então não tem tanto problema, é ser um pouco inferior a esse quesito. Agora, uma coisa que eu acho muito irritante aqui no Renegade é o seguinte: estou diminuindo a velocidade para parar aqui no semáforo. Reparem no seguinte, ó, desligou o motor. A 5 km por hora ele já desliga, então você quase nunca consegue fazer uma parada suave no farol. Ele sempre vai parar dando meio que um tranquinho. Isso não é legal. Pessoal, nós vamos fazer aqui a nossa arrancada. Eu já coloquei no modo esporte, já desativei também o controle de tração e estabilidade para a gente sair com mais desempenho. Vamos lá, ó. Saindo. Saída é boa, hein?
Gostei bastante. Não chegou a distracionar na saída, mas olha que desempenho ótimo, hein? Anda pra caramba esse carro. Logicamente, por exemplo, o Fastback Abarth, que a gente já testou, inclusive recentemente aqui no canal, anda um pouco melhor, porque é mais leve, né? Lá você tem um ronco esportivo também e tudo mais. Mas o desempenho desse carro, mesmo sem pretensões esportivas, é realmente muito bom. Eu posso dizer que o Renegade é com certeza um dos carros que deixam saudade aqui no canal. Então a gente vai devolver ele e vai sentir falta, porque ele é um carro... Nossa, que coisa mais linda! Mustang Mach-E vermelho. Minha Nossa Senhora, belo bom gosto, hein? Mas, como eu estava dizendo, o Renegade é muito gostoso de dirigir. Então ele vai fazer falta aqui no canal. A gente vai sentir saudade de andar com esse carro. Então é sim um carro prazeroso de dirigir. Mesmo em uma condução um pouco mais esportiva, eu peguei curvas bem sinuosas com esse carro, abusando bastante no questão de aceleração, né, de fazer curvas um pouco mais fechadas, e ele tem uma dinâmica muito legal. A suspensão independente nas 4 rodas contribui também para isso, apesar de ser um carro pesado e mais alto, né? Então ele não tem uma aerodinâmica assim, uma proporção que facilita muito o desempenho dinâmico. E mesmo assim é muito bom. E com esse ótimo desempenho você tem então um carro divertido para dirigir acelerando, mas também muito confortável e também bastante econômico, andando de forma mais tranquila. Como de praxe aqui no canal, vamos entrar um pouco mais forte aqui nessa curva para a gente testar de novo a dinâmica. Vamos lá? Canta um pouco de pneu, normal, como eu disse, carro pesado, abusando mais na curva, mas realmente uma dinâmica bem legal para um veículo voltado ao conforto e não à esportividade. Falando agora sobre suspensão, aqui tem uma rua bem esburacada, então vamos ficar em silêncio para ver se faz muito barulho. Quase nenhum barulho aqui de acabamento. Acho que tá fazendo barulho ali no cinto, mas é só prender ele. Então, muito bom. E a suspensão é realmente bem confortável, ó. Mesmo passando aqui em lugares que é mais desnivelado, você tem uma suspensão não muito molenga. Então os BYD são bem mais confortáveis, os Citroën são mais confortáveis, mas esse aqui tá num ótimo meio termo entre ser confortável e ter uma boa dinâmica. Então ponto positivo para o sistema de suspensão aqui, que é muito robusto, inclusive em estradas de terra. Mas e aí, será que vale a pena ou não comprar essa versão de entrada do Jeep Renegade 2025? Bom, vamos então para a conclusão. Como eu sempre faço aqui no canal, vou primeiro citar alguns pontos positivos e negativos, começando pelos prós. Desempenho certamente é muito bom, como vocês viram. Segurança também, mesmo nessa versão de entrada você tem o opcional das assistências à condução, e de série tem 6 airbags. Equipamentos também, para essa versão de entrada é um modelo muito bem equipado, principalmente considerando esses opcionais. Conforto, um carro bem gostoso, prazer ao dirigir, não de forma esportiva, apesar dele ter sim uma boa dinâmica. Ele é um carro divertido, mesmo você dirigindo de forma mais apimentada, mas o foco dele é conforto, e nisso ele se torna realmente um carro bem gostoso, bem prazeroso de dirigir. E sem dúvidas, o acabamento. O design é um gosto particular, eu considero como positivo, mas aí vai de cada cliente. Como ele já está um pouco antigo, não vou considerar exatamente como um ponto de destaque. Agora, pontos negativos aqui dessa versão de entrada do Renegade. Eu só encontrei realmente 2, que esses são bem críticos e podem determinar a compra ou não do carro, que é justamente o espaço interno e também o porta-malas. Ambos são bem reduzidos, então para uma família, porta-malas vai faltar bastante, e se for de pessoas grandes como eu, espaço interno também será um problema aqui no Renegade, mesmo ele sendo grande por fora. E apesar de ter um bom custo-benefício, alguns equipamentos que eu senti falta: o piloto automático adaptativo, já que esses sistemas são opcionais, acho que poderia incluir o ACC, a função auto-hold do freio de estacionamento eletrônico, aquela que segura o carro freado até você acelerar, tampão do porta-malas, que é um acessório, e volante revestido em couro. Sinceramente, acho que por esse preço não precisava ter nada mais além disso. Aliás, ele já é muito completo
pelos 118 ou 124 mil reais como opcional do PECTEC. E para vocês entenderem se esses 118 ou 124 mil reais é muito ou não, vamos comparar com seus concorrentes. Primeiro a gente pode citar o Renault Kardian Evolution 1.0 turbo automatizado de dupla embreagem por 118 mil reais. Depois Chevrolet Tracker 1.0 turbo versão sem nome, também por 120 mil reais. Em seguida Volkswagen T-Cross Sense 1.0 turbo automático, 120 mil reais praticamente. Fiat Fastback 1.0 turbo CVT, também sem nome, 120 mil reais. Nissan Kicks Sense 1.6 CVT por 121. Citroën C3 Aircross Fuel Pack 1.0 Turbo CVT 123 mil reais. Fiat Pulse Audacia 1.0 Turbo CVT 124 mil reais. Assim como o Caoa Chery Tiggo 5X Sport na configuração 1.5 Turbo CVT, que também custa 125 mil reais. Assim como o Peugeot 2008 na versão de entrada Active 1.0 Turbo CVT por também 125 mil. Em seguida dá pra gente citar também o Renault Duster Intense Plus 1.6 manual, que aí já fica consideravelmente mais caro, mesmo não sendo automático e com motor aspirado, custa 131 mil reais. Ainda tem o Volkswagen Nivus Comfortline 1.0 Turbo já 2025 por 137 mil, também bem mais caro. E por último, a versão de entrada do novo Hyundai Creta 2025, a Comfort 1.0 Turbo por 142 mil reais. Ou seja, a gente vê que esse preço de 124 mil reais ou então até mesmo dos 118 mil reais é muito competitivo hoje no segmento aqui para a versão de entrada do Jeep Renegade. Ele tem muitos atributos por esse preço, apesar de pecar, como eu disse, basicamente somente no espaço interno e porta-malas. Então, se você não precisa disso, você tem um carro bem completo, bem seguro, uma delícia de dirigir, consegue ser econômico, tem um ótimo desempenho, um acabamento também muito bom, acho ele também muito bonito. Tudo isso por um preço bem em conta quando comparado com seus rivais. Eu acho que o Caoa Chery Tiggo 5X Sport e também o Peugeot 2008 Active são fortes concorrentes do Renegade nessa faixa de 124 mil reais. Porém, eu acho que o Renegade ainda leva vantagem, principalmente sobre o Caoa Chery, no quesito, por exemplo, pós-venda, que na Caoa a gente sabe que ainda está um pouco delicado e a Jeep tem um pouco mais de confiabilidade e também uma rede assistencial muito maior, são muito mais concessionárias. Em resumo, ao meu ver, eu acho que não vale a pena comprá-lo na versão sem o opcional do PECTEC, ou seja, por 118 mil. Porque aí você não tem nem multimídia, então acho que já fica um pouco pesado. Tudo bem que para o público PCD, esse carro vai sair na faixa de 100 mil reais, então aí já é um valor muito mais atrativo. Mas eu considero que também para o público comum, vale muito a pena você comprar esse carro com o PECTEC por mais ou menos 124 mil reais. E é claro que eu não posso deixar de agradecer a todo o pessoal da Stellantis, em especial da Jeep, por terem emprestado aqui o Renegade de entrada para a gente testar durante uma semana. Somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos tão completos e detalhados para vocês aqui no canal GT Autos.